Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite. Esse finalzinho de domingo de final de semana para todos os vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo afora. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado aqui nesse finalzinho de domingo para falar sobre duas situações. O prejuízo financeiro que a 7-1 deixou no Vasco. É isso mesmo. O Vasco pode ser acionado na FIFA por conta de uma dívida de 14 milhões de reais. E a gente vai falar muito sobre isso. E também falando sobre a análise de quem é Benjamin Garré, o nosso apelidado de Carré da Colina, a nossa bisteca com limão. Quem é esse jogador, de como ele é, como tem os números dele, base de scouts e tudo mais. Aqui no Giro Vascaíno você terá tudo sobre esse jogador argentino que joga tanto pela ponta esquerda como pela ponta direita. Aqui é resenha entre vascaínos, por mais que a gente coloque alguns apelidos aí em determinados jogadores, mas a gente fala muito sério. Eu gostaria de ouvir a sua opinião aqui em tudo que a gente vai falar sobre Vasco hoje. Deixe o seu comentário. É muito importante ouvir a sua opinião e baseado nisso eu te responder. Vamos lá, sem enrolação, sem delongas, vamos ao principal momento e assunto daqui dentro desse vídeo. Sforza, o volante Sforza que foi adquirido do News Old Boys. Ele mesmo que teve inclusive uma passagem muito apagada o ano passado, deixou uma pequena impressão naquele chute de fora da área, numa cobrança de falta contra o Corinthians no Brasileiro, onde o Vasco venceu por 2-0 ali naquele momento com o Rafael Paiva. Parecia que o casamento, a lua de mel entre Vasco e Rafael Paiva estava muito bom naquela situação. Inclusive até o poderoso Sforza, que era muito questionado não só por mim, mas como boa parte da torcida do Vasco, conseguiu fazer um gol. E na época ele foi contratado com uma grande esperança, inclusive foi rotulado que colocou o Endrick no bolso naquele sul-americano onde que a Argentina venceu o Brasil, e o Sforza era o primeiro volante da seleção argentina sub-20 comandada pelo Javier Mascherano. O Sforza veio com grande expectativa, a 7-1 fez esse investimento, só que não pagou. E aí agora o Vasco tem um pepino bem grande para poder descascar. Vamos dar detalhes sobre esse prejuízo. O News Old Boys inclusive teve aquele lance daquele zagueiro Ian Glavinovic, eu acho que é assim que se faz a pronúncia dele. Até no entanto no último dia da janela no meio do ano passado e aconteceu, e aí foi colocado que o News Old Boys, que era o time da Argentina através do zagueiro, não era um time amador, um time irresponsável que não quis liberar, e na verdade o presidente do time argentino naquela oportunidade falou que o Vasco procurou aos 45 do segundo tempo e não houve negócio. O porquê que não houve negócio desde lá? Por conta da questão da situação do Sforza. O News Old Boys não gostou muito da postura do Vasco desde agosto do ano passado, aonde ele nem sequer pensou em procurar para quitar o valor do volante argentino. E hoje o Vasco tem uma pendência com esse time argentino de mais de 14 milhões de reais. É um jogador que o Vasco hoje tenta buscar mercado para ele. Já se pensa na Major League Soccer, inclusive clubes como o time do PEC, o Los Angeles Galaxy, demonstram interesse no próprio Sforza por ser um jogador jovem, um jogador de seleção de base da Argentina, e quer tentar talvez melhorar o seu talento, melhorar a sua qualidade. Só que isso passa muito pela questão do Vasco negociar o Sforza em definitivo. E para que isso aconteça, o Vasco precisa pelo menos vender um pouco mais do que esses 2,5 milhões que o Vasco está devendo ao time argentino, para pelo menos ele ter lucro. Por mais que o jogador não mereça ser vendido por altas cifras, até porque ele não desempenhou absolutamente nada durante o Vasco, mas o Vasco precisa de dinheiro, até mesmo para poder fazer as movimentações que querem fazer e não contratarem jogadores apostas.
como estão pensando aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Benjamin Garré. Então, a situação do Sforza ela é bem simples. O News Old Boys vai acionar a FIFA sim, em prol em querer receber esse valor à vista, e vai depender muito dessa negociação ser acelerada em relação ao Sforza. O Vasco também busca também acelerar essa condição para que ele consiga pelo menos quitar essa situação do time do News Old Boys, até mesmo para que não prejudique na questão de contratações de atacantes, e até mesmo quando o clube é acionado na FIFA e é punido, ele impede de registrar novos jogadores. E o Vasco vive e está em busca de atacantes para essa temporada de 2025. Então o Vasco vem trabalhando aí rapidamente para tentar negociar o Sforza para que consiga quitar tanto com o time argentino, mas também ter dinheiro a mais, lógico, do que tem, para poder conseguir fazer outras movimentações aí no mercado. Então a situação do Sforza é essa. O time News Old Boys já critica a postura da diretoria por conta desse débito, por mais que quem fez essa situação foi a 7-1 e simplesmente ela deixou o barco à deriva, para vocês verem o quanto foi mal essa empresa querer ter o poder do Vasco, porque só lucrou em cima do Vasco e colocou muitos prejuízos. E aí sim, por isso que a gente sempre cobra que as pessoas que colocaram a 7-1 precisam ser punidas, precisam ser expulsas do Vasco, porque elas realmente lesaram. E é só você ver cada tipo de transação que está sendo feita de negociações de jogadores. O Vasco hoje tem que pagar esse rombo que a 7-1 fez. Deixe o seu like se você estiver gostando do nosso vídeo. Se também não estiver gostando, deixa o dislike também. Fique à vontade, é só apenas uma avaliação sobre o nosso conteúdo aqui. E se está chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para receber os vídeos e lives aqui dentro da nosso Giro Vascaíno, o canal de notícias do Vasco para você, torcedor. Vamos falar agora sobre Benjamin Garré, o atacante argentino do Krylia. Outro nome, porque o nome do time dele russo é difícil, é Samara, é Krylia Samara. Deve ser alguma coisa parecida. É um time que ninguém jamais iria conhecer na face da terra, até porque a Rússia você mal conhece o Dinamo Moscou, o Spartak, o CSKA e olhe lá. O restante é tudo farinha do mesmo saco. Benjamin Garré, o Vasco demonstra aí aqueles olhinhos do WhatsApp, um olhinho de interesse desse jogador. Inclusive o clube russo disponibiliza emprestar o Benjamin para qualquer tipo de clube, excepcionalmente o Vasco, mas com opção de compra de 4,5 milhões de euros. Aí é só você fazer as continhas. O euro está menos de R$6, mas a gente consegue arredondar para 6. Vai dar em torno ali de mais de 25 milhões de reais a situação de todo o pacote do Benjamin Garré. Dentro dessa possibilidade, o Vasco busca pontas. E a gente vai colocar alguns números sobre esse jogador. Nós fizemos um comparativo com o próprio DVD na temporada passada, onde o DVD teve mais jogos, igual o Benjamin Garré também dentro do time russo. E não fugiu muita coisa. O Benjamin Garré ele tem até números mais expressivos em questão de gols e até mesmo chutes a gol do que o DVD. O Benjamin ele joga tanto na ponta esquerda como na ponta direita, mas o mapa de calor dele nos últimos jogos ele vem atuando mais na ponta direita, talvez ali numa função onde que o Watson exercia muito na temporada passada. Ele sofreu lesões musculares 3 vezes consecutivamente, inclusive no mês de março e abril ele quase não atuou pela sua equipe da Rússia por conta dessas lesões musculares, e sabendo que lá na Rússia você tem uma parada longa nesse início de ano. Para vocês terem noção, o último jogo do Benjamin foi em dezembro e o próximo vai ser dia 1º de março. Então eles têm essa pausa aí durante a temporada deles, deve ser por conta da questão do inverno. Às vezes é impraticável o futebol lá no país da Rússia. Então, para vocês verem que ele mesmo com poucos jogos, ele vem sofrendo lesão muscular. E aí é por isso que a gente colocou que é para mim uma aposta, porque você trazer um jogador
que está lá na Rússia, que sofreu problema de lesão muscular e ainda joga muito pouco do que deveria, algum problema crônico esse jogador tem. Agora, imagine ele jogando pouco, ele já se lesiona muscular, imagine ele jogando muito hoje, como é o calendário do futebol brasileiro. A gente ficou bem evidente aí que o Coutinho não consegue ter uma sequência física, por quê? Porque o calendário brasileiro é insano para determinados jogadores. E para o Benjamin Garré, exatamente é a mesma coisa. Então eu vou dar a minha opinião aqui sobre esse jogador. Acho que é uma aposta. Acho que pelas cifras que vão ser colocadas, mesmo com opção de compra fixada, nesse valor, mesmo pagando pelo empréstimo, eu acho que você poderia buscar em outros mercados alternativos ou até mesmo destaques em estaduais ou destaques em alguns times da Europa, jogador um pouco melhor do que ele em questão de desempenho dentro de campo. Então a gente está dando uma avaliação bem criteriosa, uma avaliação bem robusta em relação a esse jogador, até porque nós fizemos isso às 11 horas em relação a números, tanto de ataque, parte defensiva e até roubos de bola, as participações que ele faz durante o jogo. Então esse é o nosso canal Giro Vascaíno, sempre trazendo a verdade, notícias e informações do nosso Vasco da Gama é aqui no Giro Vascaíno. Se você gostou e estiver aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações para o YouTube te notificar quando tivermos vídeos e lives e deixe o seu comentário aqui que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Um grande abraço para todos, uma boa noite para todos vocês, bom descanso. Amanhã nos veremos às 11 horas da manhã na nossa live do Almoço com Giro aqui no Giro Vascaíno.